Bom dia! Manhã de 27 de fevereiro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 789. Estamos falando de dificuldades no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20, lemos: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. A pergunta que surge, ou a dificuldade de hoje, é a seguinte: Melquisedeque foi uma pessoa histórica, real, ou uma figura mitológica? Vamos então à solução dessa dificuldade. O relato de Gênesis 14, 18 a 20 parece um episódio eminentemente histórico, da mesma forma que é real o resto do capítulo. A passagem nos fala da existência de um rei sacerdote de Salém, isso é, antiga Jerusalém, com toda a probabilidade. E esse rei sacerdote de Salém era chamado de Melquisedeque, o qual se acha na obrigação de saudar Abraão, que voltava da guerra, do morticínio dos reis da Mesopotâmia, invasores esses reis entre Dan e Robá, verso 15, e supriu-lhe as provisões para os seus soldados fatigados da guerra. Deu-lhes parabéns pela vitória heróica e derramou uma bênção sobre ele em nome do Deus Altíssimo, El Elyon, título jamais aplicado nas Escrituras a alguém, exceto ao próprio Yahvé. É óbvio que Melquisedeque era um verdadeiro crente, que havia permanecido fiel ao culto ao autêntico e único Deus, da mesma forma que Jó e seus conselheiros do norte da Arábia, Jetro, o sogro de Moisés, e Balaão, vindo de Petor, no vale do Eufrates. O testemunho de Noé e de seus filhos, evidentemente, fora mantido em outras partes do Oriente Médio, além de Ur e Arã. Houve, todavia, um aspecto de grande importância a respeito da maneira como Melquisedeque foi colocado dentro dessa narrativa. Seus pais não são mencionados, não havendo declaração alguma a respeito do seu nascimento e morte. A razão dessa falta de informação se torna clara na carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 3, que diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito à semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O contexto esclarece que Melquisedeque entrou em cena como um tipo do Messias, o Senhor Jesus, a fim de salientar essa característica de sumo sacerdote. O registro bíblico, de propósito, omite a menção de seu nascimento, filiação, parentesco e linha genealógica. Isso não quer dizer que ele não teve pai, pois até o antitipo Jesus de Nazaré teve o Espírito Santo como seu pai, e é certo que sua mãe, Maria, é mencionada nos evangelhos. Nem que ele jamais nascera, pois até Cristo, em sua forma humana, teve seu nascimento, o seu Natal, e que o aparecimento dramático e repentino de Melquisedeque
ficou mais saliente quando ele foi apresentado como porta-voz do Senhor a Abraão. Abraão servindo como arquetipo do futuro Cristo que derramaria bênçãos sobre o povo de Deus. Melquisedeque apresentou-se como precursor ou tipo de um grande sumo sacerdote. Jesus Cristo, que desempenharia uma função sacerdotal muito mais elevada e eficaz do que a de Arão e dos sacerdotes levitas. Isso foi ensinado nos dias de Davi, no Salmo 110, verso 4, referindo-se ao futuro libertador de Israel. Diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 7, 1 e 2, salienta as características de Melquisedeque como um tipo de Cristo. Primeiro, Melquisedeque, que de fato significa rei da justiça. Ele era rei de Salém, que vem da mesma raiz de Salom, paz. É apresentado sem menção de nascimento, filiação e genealogia, como convém ao tipo do Verbo, o Deus eterno, que não tem começo nem fim, que se encarnou em Jesus de Nazaré. E como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, verso 4, Cristo desempenharia um sacerdócio que substituiria de modo total o de Arão, estabelecido sobre a lei de Moisés, o qual duraria para sempre por causa da eternidade do sumo sacerdote divino e por isso imperecível. Hebreus 7, verso 22 a 24. A despeito das tradições fantasiosas mantidas e ensinadas por alguns rabinos que apareceram bem cedo ao surgir a seita dos essênios de Qumran, nós vemos o fragmento de Melquisedeque da caverna 11, segundo a qual Melquisedeque teria sido uma espécie de anjo ou um ser sobrenatural. Os dados da própria Escritura apontam com clareza para a historicidade desse homem, como sendo o rei de Jerusalém nos dias de Abraão. Sua descrição em Hebreus 7:3 como o Apator, Ametor ou Genealogotos, sem pai, sem mãe, sem genealogia, conforme aparece no texto grego, não pode significar que Melquisedeque jamais teve pais, nem linha de ancestrais, visto que ele era um tipo de Jesus Cristo, a respeito de que nenhuma dessas palavras é literalmente verdadeira. Antes, esse verso de Hebreus 7:3 simplesmente significa que nenhum desses itens de informação, como pai, mãe, genealogia, foi incluído no registro de Gênesis 14 e foram omitidos de propósito, a fim de enfatizar a natureza divina e a impossibilidade de o Messias, o antitipo, vir a aparecer. Bom, então, de acordo com esse comentário, Melquisedeque é sim uma pessoa histórica. E o texto de Hebreus, quando diz sem pai, sem mãe, sem genealogia, está dizendo que, na verdade, ninguém sabe qual é a genealogia dele e que foi omitida em Gênesis capítulo 14. Mas por causa disso, não torna ele uma pessoa mitológica, mas sim, de acordo com a historicidade que ele abençoou Abraão, torna ele uma pessoa real, histórica e que apareceu num certo tempo da história. Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje e que você pesquise mais sobre Melquisedeque. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal,
clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.570 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.